Você já se sentiu no fundo do poço, sem saber para onde ir? Já olhou para a sua vida e pensou: será que isso tem solução? Eu sei exatamente como você se sente. Estava lá, em um lugar tão sombrio, tão pesado, que não parecia haver saída. Dívidas, solidão, a dor constante de não saber como dar o próximo passo. E talvez você pense: nada vai mudar, já tentei tudo. Mas, e se eu te dissesse que algo simples, um pequeno gesto de 30 segundos, poderia ser a chave para uma transformação radical? Sim, estou falando da lei da atração, algo que parece até um conto de fadas. Mas acredite, é bem mais real e poderoso do que você imagina. Tudo começou quando eu decidi dar uma chance àquilo que parecia bobo, um exercício de visualização. Não era mágica, mas em menos de meio minuto, a sensação de impotência e desesperança que me dominava foi substituída por algo novo, algo que eu não sentia há muito tempo: paz. Eu sei, soa estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu. E agora, eu quero compartilhar com você esse segredo. Talvez você esteja cético, achando que já tentou de tudo, mas eu te peço: me dê apenas 30 segundos da sua mente aberta e você também sentirá o poder da lei da atração. Deixe-me mostrar como esse simples ato mudou tudo na minha vida. Pronto para tentar? Então continue lendo e descubra como você também pode acessar essa transformação. É engraçado como a vida tem um jeito discreto, quase cruel, de nos lembrar que estamos no limite. Aquela sensação de acordar com o peito pesado, sem vontade de sair da cama e fingir que está tudo bem. Ele estava ali, afundado até o pescoço. Dívidas impagáveis, noites em claro e uma solidão que fazia eco. Nada parecia fazer sentido. Quando a gente fala em fundo do poço, muitos pensam em drama. Mas quem vive sabe. É escuro, é frio e parece eterno. Ele não sabia mais se o que sentia era dor física ou emocional. Na verdade, era tudo junto, tudo misturado. Era olhar para o celular e ver notificações de cobrança. Era abrir a geladeira e encontrar mais espaço vazio do que comida. E o pior, não havia ninguém para dividir aquele peso. A vida parecia um filme repetido, sem final feliz. Quem já teve vontade de desaparecer, entende o que isso significa. Não é covardia, é exaustão. E mesmo assim, algo dentro dele sussurrava que ainda não era o fim. É aí que a gente percebe uma verdade dura, mas necessária. Às vezes, o caos é o empurrão que a gente precisa. Não porque merecemos sofrer, mas porque existe um caminho que só se revela quando tudo desmorona. E foi nesse breu que, sem querer, ele tropeçou em algo esquecido no tempo. Uma fagulha quase invisível, plantada ali por um livro antigo, com uma mensagem que muitos desprezam, mas que carrega um segredo poderoso sobre a lei da atração. No meio daquele sufoco, algo emergiu da memória como quem acende uma vela em meio à escuridão. Ele lembrou de um trecho do livro O Segredo, de Rhonda Byrne. Era uma ideia simples, quase boba à primeira vista. Fingir que já se tem aquilo que se deseja. Aquilo parecia brincadeira de criança, quase um auto-engano, mas a alternativa era continuar afundando. E quando tudo já parece perdido, até o improvável vira esperança. Ele resolveu tentar, sem planejamento, sem grandes expectativas, apenas fez. Respirou fundo, fechou os olhos e pensou em como seria sentir paz, leveza, liberdade. Não pediu nada. Apenas tentou sentir. Não era um ritual místico, nem uma prece desesperada. Era só uma prática de imaginação com emoção. E sim, parecia ingênuo, mas às vezes, as coisas mais poderosas da vida vestem roupas simples. A lei da atração não exige dinheiro, nem sorte, só disposição para tentar mudar o que acontece dentro antes de esperar mudanças fora. Essa decisão, aparentemente insignificante, foi o primeiro tijolo de um novo caminho. Era como se ele estivesse sintonizando uma nova estação, ainda com chiado, mas com algo diferente no ar.
Talvez você também já tenha ignorado essas práticas por parecerem bobas demais. Mas a verdade é que a simplicidade, quando aplicada com intenção, pode ser o elo perdido entre onde você está e onde quer chegar. E, bom, foi aí que tudo começou a mudar, em apenas 30 segundos. Foi rápido. Tão rápido que parecia mentira. 30 segundos de olhos fechados, respirando fundo, e ele sentiu algo mudar. Não no mundo externo, mas dentro dele. Era como se o peso no peito tivesse afrouxado. Como se o nó na garganta tivesse dado uma folga. Aquilo não apagou as dívidas nem trouxe companhia, mas trouxe uma coisa que fazia tempo que ele não sentia: controle. Um micrograma de esperança. E olha, isso já era muito. Ele não tinha grana, não tinha respostas, mas agora tinha um novo ponto de partida: a própria vibração. Aquele micro-instante foi como uma senha desbloqueando uma porta interna. E aqui está o ponto que muita gente ignora quando fala da lei da atração. Ela começa com o que você sente, não com o que você quer. Ele não visualizou uma mansão ou um carro importado. Ele só quis experimentar alívio, e conseguiu. E nesse pequeno momento, o universo começou a escutar. Você pode fazer o mesmo agora mesmo, sem rituais, sem cenário perfeito. Apenas pare, respire e pergunte: como eu me sentiria se estivesse tudo bem? Imagine essa paz. Sinta por alguns segundos. Não precisa forçar. Às vezes é só uma brisa, mas essa brisa carrega o frescor de um novo começo. E como toda boa história, esse sentimento de leveza foi só o prelúdio do que viria logo depois. Ele descobriu que havia uma chave escondida na técnica do sentimento antecipado, e que ela não era sobre fingir, mas sobre acessar uma frequência diferente. Em vez de pedir, ele passou a sentir como se já tivesse aquilo que buscava. Como seria ter a vida financeira equilibrada? Como seria acordar ao lado de alguém que ama? Como seria ter saúde, tempo e liberdade? Ele não só pensava nisso, ele sentia. E esse sentir foi o que ativou tudo. É como se o corpo falasse antes da realidade responder. Um pequeno exercício. Feche os olhos agora e imagine seu eu ideal. Visualize não só as conquistas, mas como você caminha, respira, fala. Sinta isso, mesmo que por 20 segundos. É esse tipo de prática que reprograma sua mente e muda sua frequência. Algo que está no cerne da lei da atração, embora poucos façam de forma profunda. Não é sobre desejar, é sobre antecipar emocionalmente a experiência. E o resultado disso? Pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu em paz. Não porque tudo tinha mudado, mas porque ele mudou por dentro. Aquela ansiedade constante, aquela sensação de urgência e fracasso deram lugar a um silêncio confortável, uma pausa interna. Algo se alinhou. E embora ele ainda não soubesse, aquela sensação era o início de uma nova realidade se formando, a partir de dentro para fora. A verdade que poucos têm coragem de aceitar é que o universo não responde a palavras ou pedidos. Ele responde à frequência, à sua vibração. E aquilo que você sente, no fundo, bem lá no íntimo, é o que está sendo transmitido. Ele percebeu que não era sobre repetir afirmações no espelho, mas sobre vibrar com uma nova emoção. E vibrar é mais do que pensar positivo. É viver por antecipação o estado que você deseja experimentar no mundo físico. Imagina uma estação de rádio. Se você quer ouvir música clássica, mas está sintonizado numa estação de rock pesado, não adianta reclamar da música. A sua frequência atrai o conteúdo. Foi assim que ele entendeu. Enquanto ele vibrava a escassez, o universo entregava mais escassez. Quando ele começou a vibrar gratidão, leveza, alegria, mesmo que em doses pequenas, as coisas ao redor começaram a acompanhar. A lei da atração age com precisão, mesmo quando você não percebe. Não foi mágica. Não caiu dinheiro do céu, nem apareceu um bilhete premiado. Mas as situações começaram a fluir com mais facilidade. As conversas mudaram de tom. O ânimo aumentou.
Pequenos sinais começaram a surgir, e ele, agora mais atento, passou a perceber que o mundo estava respondendo. E essa percepção, meu amigo, foi o combustível que ele precisava para dar o próximo passo. Foi aí que ele descobriu o poder das pequenas coisas. Não tinha carro novo, nem emprego dos sonhos. Mas tinha um copo d'água. Tinha um teto, por mais simples que fosse. Tinha o sol entrando pela janela e aquecendo a pele. Então, ele começou a agradecer por isso. Todo dia, sem falta. No início, parecia bobagem. Mas, com o tempo, virou um ritual. E de forma quase imperceptível, a frequência dele foi se ajustando. A lei da atração ama a frequência de gratidão. Gratidão não é um clichê de post de rede social. É engenharia vibracional. Quando você agradece de verdade, seu cérebro entende que você já tem. E se você já tem, você está em abundância. Adivinha o que o universo responde? Mais motivos para agradecer. Parece mágica, mas é neurociência somada à espiritualidade. Ele começou com 3 coisas por dia. Você pode fazer isso agora mesmo. 3 motivos sinceros, anotados num caderno. Qualquer. Com o passar dos dias, ele sentia a lista crescendo naturalmente. Gratidão por não ter desistido. Por uma música que tocou e levantou o astral. Por uma mensagem de um amigo antigo. E aquilo que era prática virou estilo de vida. Vida dele não tinha mudado radicalmente por fora, ainda, mas internamente ele já era outra pessoa. E pessoas com essa vibração acabam atraindo mudanças externas que parecem coincidência, mas têm um nome: sincronicidade. As coisas começaram a acontecer devagar, mas com uma precisão que não dava para ignorar. Um conhecido que apareceu com uma proposta de trabalho. Uma dívida que foi renegociada com condições melhores. Um novo contato que virou amizade. E depois, quem diria, virou amor. Tudo aquilo que antes parecia tão distante, tão inalcançável, começou a tomar forma. Como se o universo estivesse de fato ouvindo e respondendo na mesma frequência. A lei da atração não falha. A gente é que costuma duvidar cedo demais. Não era sorte. Era sintonia. Ele começou a reparar em quantas oportunidades sempre estiveram por perto, mas ele não via. Estava cego pela ansiedade, pela dor, pela pressa. Mas quando a vibração muda, a visão clareia. Sabe aquela frase: quando o aluno está pronto, o mestre aparece? Funciona para tudo: emprego, relacionamentos, dinheiro, ideias. A vida responde com oportunidades, mas você precisa estar num estado interno que saiba reconhecê-las. Para quem observa de fora, parece milagre. Mas para quem vive de dentro, parece justiça. As peças começam a se encaixar, os caminhos a se abrir. E o melhor, sem desespero, sem forçar. É como se o fluxo natural da vida voltasse a correr. E a cada resposta positiva do universo, ele ganhava mais confiança, mais entrega. E essa confiança o levou a um entendimento ainda mais profundo. Que talvez o mundo lá fora não tivesse mudado tanto assim. É curioso como a gente passa a vida tentando controlar o que está fora. Pessoas, situações, resultados. Mas o que ele descobriu, e que soa quase como heresia no mundo moderno, é que nada precisava mudar lá fora. O que mudou foi ele. Mais precisamente, a vibração dele. Ele parou de reagir e começou a criar. A frequência emocional dele passou a ser a régua. E o mundo, como um espelho esperto, começou a devolver exatamente aquilo que ele emanava. Antes, ele achava que precisava resolver tudo com esforço, força, suor. Hoje, ele entende que o esforço mais poderoso é o interno. Claro, ainda precisa agir, mas agora age com clareza. Não é sair correndo feito louco para bater meta ou apagar incêndio. É agir em sintonia com aquilo que sente e visualiza. Esse é o pulo do gato que a maioria ignora quando fala sobre a lei da atração. Não é sobre cruzar os braços esperando, mas sobre alinhar pensamento, sentimento e ação.
E o mais incrível é que essa mudança interna não exige diploma, dinheiro, tempo ou talento especial. Qualquer um pode começar, inclusive você. Basta mudar a estação da mente. E ele, que antes se sentia impotente diante da vida, agora andava com aquela sensação de que, sim, estava no comando. E foi nesse estado de consciência que ele percebeu que talvez o segredo não fosse tentar mais, mas tentar diferente. Bastava 30 segundos de mente aberta. Você já tentou de tudo, né? Leituras, vídeos, coach, conselhos, orações, promessas. E ainda assim, parece que algo não engrena. A sensação de estar sempre à beira de mudar de vida, mas nunca passando da linha. Pois é, ele também passou por isso. Mas sabe o que virou o jogo? 30 segundos. Só isso. 30 segundos com a mente aberta para testar uma nova perspectiva. Não um método milagroso, mas uma nova forma de se relacionar com a realidade. A grande virada foi perceber que não era sobre fazer mais, era sobre sentir diferente, sobre mudar o foco de falta para abundância, de luta para fluxo. E isso não exige fé cega nem salto no escuro. Exige apenas que você dê a si mesmo o direito de experimentar. Que tal parar agora, por meio minuto, e imaginar com intensidade como você se sentiria se tudo estivesse dando certo? Essa é a fagulha. A lei da atração responde a isso, não ao desespero. O convite é simples, mas poderoso. Se permita, sem pressa, sem medo de parecer bobo. Faça esse teste interno, sem cobrança, sem expectativa. E se algo dentro de você mudar, mesmo que seja só um pouquinho, então você terá dado o primeiro passo. Porque foi assim que ele começou. E talvez, só talvez, seja assim que você também comece a virar o jogo da sua própria vida. Agora, que você conheceu a transformação que começou com apenas 30 segundos de mente aberta, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Eu te convido a experimentar, a testar essa técnica por si mesmo. Sabe aquele pensamento que fica te incomodando? Aquele desejo de mudança? Pare agora, respire e se pergunte: como seria se você já tivesse o que deseja? Sinta isso, mesmo que por um instante. Você vai perceber que algo dentro de você começa a se abrir. A lei da atração não é uma promessa vazia. É uma ferramenta poderosa ao seu alcance. Não importa se você acha que já tentou de tudo. O que importa é dar o primeiro passo, mesmo que seja de forma simples. Só que agora, ao invés de esperar o mundo mudar, comece a mudar dentro de você. Que tal começar hoje? Deixe nos comentários o que você experimentou e o que mudou. Eu adoro saber como você está aplicando isso. E se você quer continuar aprendendo sobre como usar a lei da atração a seu favor, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu vou te mostrar mais passos para transformar a sua vida de uma vez por todas. O primeiro passo você já deu. Agora vamos juntos continuar essa jornada.